Então vamos para o nosso terceiro e último vídeo, continuando a fala sobre séries de pagamentos nas tabelas, né, nos sistemas de amortização que são relacionados ao PMT. Uma coisa está muito interligada entre elas. Para finalizar nesse vídeo, né, para a gente ter uma conversa ainda, por favor, não deixem de assistir os vídeos do professor Luiz Jurandir. Não deixem de fazer as leituras indicadas no Leitura Ativa. Lá eu estou explicando como faz para acessar a biblioteca virtual. Ou também, por favor, assistam o vídeo do professor Vitor Gustavo, que tem mais uma hora ali, eu acredito. Então, é um arcabouço de conteúdos para que vocês fiquem com conhecimento necessário para a sequência da pós-graduação. Lembrando que alguns alunos de vocês já tiveram esse tema, então tentem fazer uma interação maior, um ajuda o outro, isso vai ser muito importante. Tudo bem? Vamos seguir aqui para o conteúdo aqui. Falando ainda sobre esse sistema de amortização, né, que nós temos o SAC, que é o sistema de amortização constante, que a gente entende como sendo o modelo alemão, o método, né, alemão, o hamburguês. E aí eu faço um parênteses, né, porque a Alemanha antigamente era dividido entre muito mais entre estados do que propriamente o Estado alemão. Possui prestações com valores decrescentes. Então existe uma amortização fixa, sendo periódica e sucessiva. Só que o que acontece? A taxa de juros vem decrescendo por decorrência do que? O saldo final de cada período. Então podem ter períodos de carência, que corresponde a um sistema a um modelo de amortização, mas eles são pagos os juros no período. É bastante utilizado. Isso vai de cada contrato, né? Porque muitos países da Europa utilizam o sistema de amortização constante, o SAC, principalmente para compra de máquinas, já diferente do SAC que o sistema americano utiliza. Mas cada um tem a sua particularidade aí. Vamos lá discutir um pouquinho. Vamos fazer um primeiro aqui. Ó. Supondo que o valor de uma dívida de R$12.000 há uma taxa de juros de 5% ao mês e o prazo de 5 meses para a liquidação. Temos a seguinte evolução pelo modelo de pagamento do SAC. Olha que interessante. O meu saldo devedor não era 12.000? O que eu faço pelo modelo alemão? Eu aplico uma taxa de juros de 5% sempre quem? Aos 12.000. Então, ao saldo devedor. Então, quanto que vai ser o meu juros aqui? De R$600. Aí eu vou ter uma amortização constante, porque eu divido aí os 12.000, o modelo, né, que eu tinha pela quantidade de amortizações, que dão R$2.400. Só que eu tenho os juros decrescendo e o meu pagamento vai diminuindo. Observem que eu tenho 3.000 de pagamento, depois 2.880, 2.760, até chegar em 2.520, porque eu não tenho a incidência de taxa de juros. O que nós fazemos? O saldo devedor, que nós temos lá por ele, dividimos por 12, multiplicamos por 5%, que é os R$600. Eu tenho uma taxa, peço desculpa até que eu fui olhar outra coisa aqui e responder isso. 12.000, que é o meu saldo devedor, a 5%, ele vai me dar os R$600, tá bom? O total da dívida, eu não tenho 12.000, divido por 5, ele vai me dar um valor de 2.400. O modelo da amortização é constante, sempre será 2.400. O que vai incidir sobre o pagamento é o acúmulo do que? Do meu pagamento mais o meu juro, da amortização mais o meu juros. Tudo bem? Então, olhem só que interessante. Eu chego aqui em quanto? Em R$3.000. Observem que para o período posterior, eu tenho o quê? Um valor de R$9.600, que é um saldo devedor anterior. Sempre irá acontecer dessa forma. Da mesma modelo aqui, ó. Se eu aplicar 9.600, 5%, que é o valor dos juros ao mês, quanto que vai me dar 5% de 9.600? 4.800. Eu tenho amortização constante de 2.400, a minha prestação fica de 2.880. E assim sucessivamente. Aplico quanto? R$7.200, 5% para ela dá quanto?
360. Observem que eu pego o valor que deu de saldo devedor do período anterior e eu aplico a minha taxa de juros, 360 mais os 2.400, 2.760. Opa, quanto que está devendo ainda? R$ 4.800. Eu tenho que fazer o quê para descobrir os juros do quarto período? R$ 4.800 vezes os meus 5%, tudo bem? Opa, ele me chega em qual valor? No valor de R$ 240. 240 mais os 2.400, 2.640, tá bom? Olhem só como a matemática é essencial na nossa vida. Eu tenho o valor de 2.400, eu tenho o quê? Um valor de pagamento desses 120 mais os 2.400, eu tenho aí que eu tenho que aplicar, né, sobre ele. O pagamento é de 2.520, o meu saldo fica de quanto? Zero. Bingo! Então, deu certinho. Colocando, né, nessa mesma condição, supondo que uma dívida de R$16.000, eu tenho aí 3,5% ao mês, 5%, monte a evolução pelo saque. Da mesma forma, eu pego os 16.000, aplico os 5%, só para que vocês tenham um outro modelo para entendimento aí. 16.560 e assim por diante. Somo com os 3.200, lembrando que esse daqui eu encontro multiplicando a minha taxa, tudo bem? Esses 3.200, como que eu descubro aqui? Eu não estou devendo 16.000, divido esses 16.000 pelo meu quantidade de meses, que são de 5 meses, tá bom? Então fica muito simples e fica gostoso aprender tudo isso, porque é usual, está na vida de vocês. O tempo inteiro vocês vão utilizar isso daí. Opa, aqui. Quando eu tenho com um período de carência, olhem só. Supondo que o valor da dívida é de 12.000 e uma taxa de juros de 5% ao mês e o período de 5 meses com carência de 2 meses sem o pagamento. Olhem só, neste exemplo aqui eu tenho 100 pagamento. Qual seria a evolução? Eu faço o quê? Os 12.000, no momento zero da aquisição do meu pacote de financiamento é zero. A carência, eu não pago nem juros e nem amortização, não pago nem carência nem juros no período 2, e eu só vou começar a pagar a partir do terceiro período. Mas observem que, neste caso aqui, eu dividi a minha amortização por quanto? Por 3, porque eu tive uma carência de 2 meses. Aqui é a mesma coisa, coloco lá 12.000, 5%, 600, só que nesse caso aqui eu tenho que dividir o saldo devedor de 12.000 por quanto, turma? Por 3, tudo bem? Os juros aplicados a cada um desses meus períodos chegam no saldo devedor do período anterior de 0, colocando cada um das minhas particularidades, cada um dos meus modelos. Apresentando aqui outro, né? Só que agora pagando juros. Entendam que é o que é mais usual, é o que a turma mais aplica, porque ó, eu não tenho 12.000 que eu estou devendo, só que você não consegue pagar a amortização, perfeito, então você vai pagando sempre os juros. R$600 no primeiro mês, R$600 no segundo mês, R$600 no terceiro mês. Por que R$600 fixo? Porque ele sempre está capitalizando o período anterior, ó. Sempre ele capitaliza o período anterior. Nesse caso aqui, ele vai me jogar 600 para baixo, eu tenho uma carência de uma amortização de 4.000, 4.600, eu vou jogando sempre o quê? Os 8.000, porque eu vou pagar quem? Sempre os 4.000 aqui. 8.000, 4.000, aplica aí mais os juros no meu final, tenho 4.200. Tudo bem? Apliquei ele sempre mostrando para cada um dos meus períodos, para que não gere dúvidas sobre isso. O sistema SAF, que é o francês, que é pelo
que utilizamos como price, né, mais utilizado, mais falado aí, são price, são modelos de valores fixos com amortizações periódicas e sucessivas. Então ele fica muito mais utilizável aí, né? A turma, as empresas geralmente elas também utilizam aí pelo sistema price. E aí tem o misto entre eles. Mas vamos lá. Ó. Supondo que uma dívida de R$ 12.000 a uma taxa de 5% ao mês e 5 meses do mesmo jeito. Temos a seguinte evolução pelo método do Price. E olhem só, o pagamento ele fica igual entre todos os meus períodos. Todos eles acontece um pagamento de 2.700. Ele serve também e é muito utilizado para questões quando a gente vai utilizar os pagamentos para antecipação. Porque eu sei qual que é o quanto que eu estou tendo que pagar de juros para cada um. E a minha amortização, você pode observar que ela vai ficando, a amortização é crescente. Eu pago uma amortização menor no primeiro período aqui, ó, de 2.171,70 versus o que é o quinto período. Mas o que difere de uma para outra é a taxa de juros, a taxa não, o valor de juros aplicado, porque eu tenho cada um dos meus momentos aplicando 5% sobre cada um deles. Então, a diferença entre o pagamento e os juros, como eu falei, né, que é o valor deles, pela diferença dos pagamentos. Como que eu defino os meus pagamentos? Né? Isso é importante a gente discutir, quer dizer, o mais importante do price. Eu tenho que calcular o PMT, por isso que eu falei que é muito utilizado as séries de pagamento junto com os sistemas de amortização, porque ele está relacionado aí. Eu tenho que calcular o PMT para saber entre ele, e aí eu descobri, tá vendo? O meu PMT é igual ao PV, resolvo entre o parênteses primeiro, depois eu elevo para multiplicar, e aí por último fazer a divisão. Então eu descubro o meu PMT e eu vou descobrindo cada uma das minhas etapas. O porquê disso? Que, de novo, né, a gente tem por questões de antecipação de crédito, tem por questões de discutir novos contratos, de escalonamento de dívidas, tem uma condição aí para a gente trabalhar sobre ela. Supondo que essa dívida eu tenho aí no modelo de 16 mil, para fazer um comparativo, né, pelos 5 períodos entre o price e o saque, para o sistema alemão, eu vou ter lá essa diferença. Observem que o meu modelo de pagamento ele tem uma diferença de preços, porque eu carrego mais juros aonde no começo. E aí tem toda essa conotação para vocês entenderem a diferença entre os modelos, porque muitos, né, utilizam até o método que é o misto, né, que é o SAC, para a gente conseguir resolver essas duas questões. E aí nós temos um exemplo com carência. Pelo modelo Price, o que vai acontecer? Eu vou pegar as séries de pagamento sem carência, tomem cuidado, sem carência, eu vou usar o quê? O mesmo PMT, como eu acabei utilizando da outra vez, tá vendo? Ó? É a mesma forma. Só que eu vou pegar aqui, eu vou ter que essa divisão desse PMT, desses 12 mil, isso daqui, esse Nzinho aqui, ó, eles serão por quanto? Pelos períodos de 3 meses, tá bom? Olhando nessa mesma sequência, só que com carência somente de amortização pelo sistema Price, lembrando que eu vou ter que pagar os meus juros para cada um dos períodos, período 1, período 2 e período 3, tá bom? E aí eu tenho a amortização dele, que é nula no primeiro e segundo período, mas aí eu faço o mesmo joguinho de informações, que eu tenho que fazer o quê? Colocar essa diferença no meu PMT, que é onde vai dar toda a sequência de dados para mim. Olhando a comparação entre eles, isso é importante a gente falar o gráfico, né? E aí vocês podem assistir, discutir quantas vezes vocês quiserem, esse material está disponível. No saque, ele é decrescente, o valor das prestações, versus o price, que é constante.
a amortização é constante e no price ela é crescente. Então, isso é o que eu falei para vocês agora sobre a questão do escalonamento da dívida. A vantagem para o saque é que o saldo devedor diminui mais rapidamente em relação ao price e o valor das prestações cai continuadamente. Já pelo price, o valor da prestação é mesmo durante todo o financiamento. E a prestação inicial é menor em relação ao calculado pelo saque. Ele até tem essa relação, mas eu estou pagando mais juros aí nessa condição. A desvantagem pelo saque é a relação de pagamento, prestação inicial maior em relação à calculada pela price e o saldo das prestações varia todo mês. Tem empresas que acabam não gostando, preferem uma prestação fixa, mas tem lá o modelo de discussão para todas as compras. O que vale nesse modelo é a discussão do contrato de pagamento. Então, desde que você vai pegar um financiamento no banco, uma compra de uma máquina, um investimento em uma mídia, você precisa saber o modelo que você está fazendo os pagamentos. Para ter uma ideia, né, o tabela price e o saque, olhando, né, o mesmo valor de devedor de 25 mil, isso é uma tabelinha para ficar mais fácil o acompanhamento. Olhem só, os juros no primeiro período, o que ali acontece? Ó, 521, e ele vai me dando valores de pagamento um pouco menor. Chega lá, aqui é fixo, não altera pelo price, como a gente estava falando, e aqui ele já vai decaindo a condição. Até para que vocês possam pensar um pouquinho mais fora da caixinha. Para alguns produtos novos, inovadores, eles têm uma condição de venda muito mais alavancada no começo da oferta dele do que no final. Para isso, o modelo saque ele pode ser eficiente. Por quê? Eu começo vendendo muito dos meus produtos e a hora que ele cai em consumo geral, né, em ordem geral, eu não vou ter essa minha flexibilidade de produtos, de dinheiro. Eu não vou conseguir vender a mesma coisa no produto no momento zero, na oferta, sendo daqui a 2 anos. Então, empresas que optam pelo sistema saque em algumas condições, elas sabem que o consumo do meu produto ele tem prazo de validade. Isso não pode se falar num refrigerante, num produto que você não vê que não altera muito. Mas nós podemos falar numa condição de um produto inovador, podemos utilizar o telefone. O telefone, ele sabe que quando ele lança, tem um boom de venda absurdo. E aí vai passando o tempo, o que acontece? Diminui muito a quantidade de vendas, porque já tem mais gente, ou já tem um produto, ou já lançou produtos substitutivos e assim por diante. Então, aí quem opta por uma tabela price acaba se enroscando. É tudo modelo. A finanças, matemática financeira e finanças e estratégia, eles estão todos totalmente interligados. O sistema de amortização americano, ele pega o que nós temos como pagamento total da dívida no final da parcela, podendo ser cobrado ou não os juros. Temos uma particularidade para o sistema americano. O juros americano é muito baixo versus o que é um juros brasileiro. Inclusive, de novo, falando sobre o corona, os Estados Unidos conseguiu reduzir ainda mais a taxa de juros. Então, ter essa carência para eles é uma condição muito mais tranquila do que para nós. Então, observem que ele vai colocando lá a amortização, os juros pode ir pagando, ele vai pagando os juros e no final amortiza tudo. E esses juros aqui nos Estados Unidos ele é muito mais baixo. Aqui eu estou colocando 4,5, mas vai para cada um. Se nós olharmos o crédito, né, de capital de giro que alguns bancos ofertam para nós empresários, né, para o empresariado, para quem está trabalhando com dinheiro. O capital de giro ele nada mais é que um sistema americano, porque você vai pagando mensalmente o capital de giro, ele te libera uma linha de crédito lá vai de 100 mil reais
E a 5% você vai pagando os juros mensal dele. 5 mil você vai pagando de juros por mês. No final do período, 12 meses, geralmente o capital de giro é em 12 meses, ele vai falar assim, ó, agora você vai fazer o quê? Você vai pagar o principal mais os juros, que aí deu essa condição de 17.817,25. Aí eu tenho as informações, né, que é numa única parcela dentro desse período, e eu coloco como saldo devedor o valor todo amortizado ao longo do tempo. Supondo numa dívida de 16 mil reais, muito simples, eu vou pagando somente os juros, né, como eu estava falando lá, pago juros, 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 na última parcela, que é a quinta parcela, eu pago os juros mais o meu principal de 16 mil reais. Muito obrigado. Voltamos a nos falar não só no fórum de dúvidas, mas também aí dentro do ambiente virtual de aprendizado e dentro de mensagens. Não deixem de questionar, tanto eu quanto o professor Emerson estaremos disponíveis aí para ajudar todos vocês. Um grande abraço.